Olá, pessoal, mais um episódio do Sem Aspas Podcast. Essa mesa, né, esse projeto é de um bate-papo mesmo, né, uma conversa assim super aberta, direta, reta, dentro da visão daqueles que a gente convida. Hoje nós vamos receber aqui o Luciano, né, o Luciano de Mendonça. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Um papo muito interessante, assim, é alguém que veio aqui para falar a primeira vez sobre esse tema, que nós achamos super, assim, máximo, né, Pedro? Interessante, porque nós trabalhamos em escolas públicas, comunidades, e a gente sabe o quanto isso é necessário. Então, nós falamos em outro podcast também sobre a importância da leitura. A leitura é importante, né, no processo de desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Ele está aqui para trazer, para validar tudo que a gente já falou em outros podcasts com especialistas da educação. Mas antes disso, eu quero passar para o Pedro para falar as suas considerações. Olá, eu sou o Pedro Henrique também. Eu estou hoje substituindo o Theo, né, no programa passado e esse agora. O Theo está viajando, então hoje nós vamos estar falando sobre literatura. E na entrevista passada foi interessante que o Fernando Nader falou que nós devemos estimular a leitura que deixa as crianças mais inteligentes. Exatamente. Então aí hoje nós trouxemos o cara da leitura criativa. Então você que está assistindo, curta e compartilha esse vídeo. Além de assistir, curta e compartilha, porque aqui vai ter muita instrução, vai ter muita informação importante. Ele é o Luciano, né? Ele criou, não sei, ele vai falar melhor, né? Ele inventou, ele veio com essa coisa da leitura criativa. A gente vai querer saber o que significa leitura criativa, qual o trabalho dele, projetos que ele realiza. Vou deixar que ele fale melhor com mais autoridade, mas ele é pós-graduado em escrita, né? Criativa, ele já 6 livros, né, autorais, não publicados, mas ele também vai falar sobre isso, como que foi essa coisa de querer escrever, né, e todo esse tempo de escrever e produzir tudo isso, esse material. Então, tá com você, Luciano, muito obrigado por estar aqui, e é um prazer falar com pessoas tão inteligentes, né, Pedro? Nossa, eu fico até sem graça. Essa apresentação aí, eu já tremi. Mas é uma alegria muito grande vir aqui a convite de vocês. A gente já se conheceu, um evento que vocês promoveram. É parceiro nosso. Sim, e nos conhecemos através do Ranieri, professor Ranieri. Isso. Inclusive ontem a gente estava junto, nós falamos sobre vocês. Ah, que legal. Ele elogiou muito você, e você da mesma forma. E não somente a alegria, mas a honra, porque a gente pode desenrolar melhor isso daqui a pouco, mas para haver um incentivo à leitura, uma formação de leitores, tem que haver um incentivo à formação de escritores. Então não tem como desvincular o escritor do leitor. Nós vamos trocar uma ideia melhor sobre isso, mas hoje há um desestímulo à escrita no Brasil, e isso inclusive nos meios acadêmicos, ao qual eu faço parte, eu sou um acadêmico. E eu aprendo muito, respeito demais, e não estaria aqui se não fosse academia, academia científica, literária, da qual eu faço parte. Mas eu fui no extremo para mostrar que o desincentivo à escrita é muito grande, inclusive entre aqueles que lidam com a própria escrita e até o ensino de literatura, o ensino de crítica literária, o ensino de teoria da literatura, ou o ensino de qualquer área do conhecimento. O desincentivo à escrita é muito grande. Especialmente a escrita literária, que é a que eu atuo e que é aonde eu trabalho. Eu não só sou escritor de literatura, como eu ensino escrita criativa. A gente falar um pouco disso. E também a leitura criativa que a Ludmila falou. E é um termo... ao mesmo tempo que já não foi eu que inventei, mas ele é pouco explorado. E a minha tese de dissertação lida especificamente disso, da leitura, formação de leitores. Só que a minha proposta vai um pouco além de formação de leitores. Daqui a pouco nós podemos falar sobre essa minha proposta. Luciano, por isso que é bom conversar com gente inteligente, né?
Eu nunca tinha reparado que não há estímulos para a escrita. Você falou agora, abriu a mente. E realmente está acontecendo. Que até os celulares hoje, ele já completa o texto para você. Né? Então, inteligência artificial, né? Aí, o que eu percebo é que as pessoas não são estimuladas e gerem em nós preguiça. E aí as pessoas têm preguiça até de escrever de uma forma, pelo menos legível, para que os outros possam ler. Né? Então o cara faz um garrancho lá, e aí eu percebo, hoje não há estímulos para a escrita. Informação importante aí, você para pensar. É tão curioso isso, que, claro, a gente não vai sair propondo exercícios nos nossos relacionamentos, de dia a dia, nos nossos bate-papos. Mas, se um dia você tiver essa oportunidade, você propõe para a pessoa o seguinte: você está debatendo um assunto, discutindo qualquer coisa. Alguém defendendo um ponto. E aí você para e pede para a pessoa escrever um texto curto sobre o que ela está dizendo. Mas tem que ser um texto curto. Porque quanto mais curto, maior a necessidade de concisão e de elaboração da pessoa que está desenvolvendo. Ou o texto falado ou o texto escrito. Porque muita gente acha que texto é só texto escrito. Não é? A maioria vai se confundir e não vai conseguir desenvolver um raciocínio simples. Estou dizendo se ele está certo, se ele está errado. A questão da produção, né? O ponto dele claramente. Porque muitas vezes a pessoa que está falando, nem ela própria está entendendo o que ela está dizendo. Pior, hein? E também a pessoa que está ouvindo alguém que não sabe o que está dizendo. E também está entendendo errado aquilo que o outro está dizendo. Porque tá confuso de acordo com... É uma confusão, né? Mas a escrita... É claro, a verbalização também é um texto. Não é um escrito, mas é um texto. Mas a tecnologia escrita, ela é a principal tecnologia do ser humano. Hoje nós estamos vendo um boom da tecnologia, a era da palavra, né? Então... Eu vendo o Fernando falar aqui, eu pensei, poxa, o Fernando acabou de sair daqui, o dono da Interschool, que eu admiro, que eu tô vendo alguns conteúdos deles, inclusive com vocês. Cara, que cara inteligente, cara fala bem. Então, a gente vive muito essa era da tecnologia e da palavra. Sim. Mas por Fernando chegar onde ele chegou, ele teve que viver também a era dele próprio, do silêncio, da solidão, do estudo, do ouvir. Os processos, né? Olha só. E a escrita, sendo ela a principal tecnologia que o ser humano desenvolveu, ela é fundamental. Ela não é importante, ela é fundamental. Olha só. A escrita é leitura, né? Claro. O que você está falando é importante. Eu estou vivendo uma experiência. Na verdade, duas. A segunda eu vou falar daqui a pouco. Vou falar essa aqui primeiro. Eu faço pequenos vídeos, né? Compartilhando um pouco sobre valores e princípios que a gente compartilha, né? E tem que ser vídeos de 1 minuto e 30 segundos. Aí eu uso o teleprompter. Sei. Né? Então você tem que redigir o texto. Depois de redigir, você tem que começar a enxugar, porque senão o texto fica longo e aí o vídeo fica longo. Então vai enxugando. E aí eu tenho que fazer esse exercício que você acabou de falar. Você vai diminuindo até você sintetizar para ficar de uma forma lógica, mas também curto, porque quanto mais interessante fica, né? Enxugar. E aí essa experiência me faz... mais inteligente, vamos usar essa palavra. Sim, não isso. Eu fico mais inteligente em editar texto, né? Claro. Escrever texto, né? É tão curioso isso. Pelo menos comigo foi dessa forma. Eu escrevo desde o ensino fundamental. Porque às vezes você porque na minha época não era ensino fundamental. É ensino médio, né? Era segundo grau. Isso, primeiro e segundo grau. Eu escrevo desde o primeiro grau. Desde a primeira redação, tal. Minhas férias, né? Era o tema. E eu gostei daquele texto. Nossa. E também, uma que eu me lembro era o que você quer ser quando crescer. Eu queria ser jogador de futebol. E eu escrevi aquele texto e eu fiquei com vergonha. Porque eu não tinha incentivo, né? Para eu me tornar um jogador de futebol. Tanto que anos depois eu tentei. E tem altas histórias também sobre isso. Mas eu escrevi essas duas redações e desde então nunca mais parei de escrever. Mas, quando eu decidi, em 2008, final de 2007, início de 2008, que eu abri um blog, no Blogspot, ainda hoje tem,
Blogspot. Então eu comecei a escrevi todo dia. Eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida e eu não queria fazer nada. A não ser as obrigações cotidianas, que eu também não tinha vontade de fazer, mas eu fazia por obrigação, porque eu tinha que fazer. Eu não queria fazer nada. Então eu ia para a igreja, eu não conseguia sair de dentro do carro para ir para o culto, porque eu não dava conta de sair de dentro do carro. Então eu ia para a igreja, ficava no carro, deitava, chorava ali e tudo. Mas a única coisa que eu gostava e tinha prazer de fazer era escrever. Então desde essa época eu decidi, poxa, mas se eu gosto... Eu não estava assim, preocupado se eu era um bom escritor ou um mau escritor, a questão não era essa e nem é ainda hoje. É fazer o que eu gosto de fazer e o que eu faço, que eu acho que eu faço bem feito, que eu tenho prazer. Cara, nunca vai existir alguém que lê mais os meus próprios textos que eu mesmo. O Pedro. Pedro também. Nossa, gente. Mas 15 Não, dezenas. Eu sou chato dos meus textos. E desde então, eu desenvolvi um raciocínio de uma forma absurda. E se você usou a palavra inteligência, sim, a gente se torna mais inteligente através da escrita. Porque a escrita... Porque a gente está batendo papo, o nosso papo aqui, apesar de ser um bate-papo, ele tem uma direção. Sim. Tem temas. Se a gente vai tomar um suco, ou vai para uma mesa ali do bar. Ou mesmo no dia a dia, em casa, você fala uma coisa, eu falo outra, eu falo outra. E a coisa... Então, parece que as pessoas estão integradas, mas isso faz parte. Isso é bonito e tem que ser assim. Mas a escrita e o texto verbal, quando você, por exemplo, vai dar uma palestra, vai dar uma aula, ou vai escrever um texto, você precisa ter início, meio, fim. E se você misturar esses três, você vai fazer isso conscientemente. Mas você precisa ter essa clareza. E a escrita é a melhor forma de desenvolver raciocínio, inclusive, eu digo melhor, né? Não vou ser tão radical, mas uma das principais. Para você desenvolver inteligência e raciocínio. E todas as pessoas têm condições de ter essa habilidade, assim, de escrever bem e de se comunicar bem? A leitura, a escrita, a comunicação, ela é possível para todas as pessoas? Todas. O maior exemplo para mim, na escrita, é a Carolina Maria de Jesus, brasileira, que escreveu o livro chamado Quarto de Despejo. E ela era muito pobre, preta, que morava numa favela em São Paulo. E ela era alfabetizada, né? Muita gente acha que ela era analfabeta, não era. Mas ela estudou ensino formal 2 anos apenas. Ela fala isso no início do livro. E ela é uma das grandes escritoras brasileiras desde a década de 60. E ela não teve ensino formal, não teve título acadêmico. E ela escreveu Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. Cara, e ele escreve maravilhosamente bem, raciocínio claro, te prende na leitura. A história dela é linda, maravilhosa. Então, assim, tem inúmeros exemplos que não significa que eu estou aqui levantando a bandeira da leitura e da escrita. Aí o analfabeto. Alguém pode questionar isso. Mas e quem não tem estímulo, não teve oportunidade de estudar? Isso. Ou o idoso que nunca teve formação acadêmica nenhuma, ele não pode ser um bom leitor? Ele não pode ser um escritor que não seja escritor de texto, de símbolos gráficos? Mas ele pode ser um escritor de texto oral, por que não? Sim. Era assim antes né? É uma forma então de qualquer expressar. pessoa pode desenvolver, mas há uma necessidade de desenvolvimento. Porque eu acho que a grande arte do escritor está em materializar ou o pensamento ou o sentimento, né? E eu acho que essa é a arte. Então ela consegue, de uma forma clara, expressar. E eu acho que o que faz a pessoa conectar ao texto é ela ver naquele texto um testemunho, uma relação, uma vida, aquilo ali impactar. Porque eu, particularmente, quando eu leio um livro, eu leio o livro como se eu estivesse com a pessoa na minha frente falando comigo. Numa conversa e ela me dando um áudio. Então eu imagino ela falando. Então é uma troca de experiência. Seria assim uma forma de estar recebendo? Totalmente. Tanto que, assim, tudo que a gente fala tem as pessoas
tanto do senso comum quanto especialistas no assunto, pode dizer, não é bem assim. Então a gente fica à vontade, porque se a gente for se preocupar com isso, a gente não vai falar nada. Né? É verdade. Mas há teorias, na teoria da literatura, na crítica literária, que defende a ideia de que o livro é um sujeito. E que o leitor, por outro lado, há aquele sujeito livro, e por outro lado, aquele que lê também é um escritor. Ele é coautor do texto. Extremamente importante o que você está falando, porque veio à minha mente aqui, e eu vou contar agora a minha segunda experiência. Eu me atrevi um dia a escrever um livro, tá? Foi em meados de 2010, 2011, né? Sendo que aí, Luciano, toda vez que eu começava a escrever, de repente eu parava e não conseguia continuar. Aí eu vou reler o que eu escrevi, porque aí eu consigo pegar o fio da meada de novo. Aí eu começava a ler, eu não concordava com o que eu estava lendo. Isso é muito comum, cara, isso aqui não sou eu dizendo, né? E aí eu comecei a descobrir que muito daquilo ali eu só estava reverberando o que eu escutava muito, né? Mas aquilo ali não se tratava do sujeito. Quem era eu, né? Aí depois eu encontrei o fio da meada fazendo uma experiência pessoal. Eu posso compartilhar com você depois, né? E aí eu comecei a perceber, quando eu peguei o fio da meada, eu descobri que eu precisava buscar fontes primárias para buscar mais informações sobre o meu livro. Certo. Informação, né? Que era um livro mais voltado para a parte política, ideológica. Certo. Aí eu tive que estudar um pouco sobre fascismo, nazismo, essas coisas. Aí as fontes primárias que eu fui buscar, por exemplo, foram os livros de Adolf Hitler, eu lia muitas coisas de Mussolini e Giovanni Gentili e tal. E o tanto de dificuldade que eu tive acesso às informações, porque são livros proibidos de ler. Você não pode ler. Se você tiver curiosidade de ler um livro do Hitler, você é taxado como nazista, né? E eu falei, mas por que eu não posso? Aí eu percebi que a maioria das vezes, e é o que tinha acontecido comigo, é que a maioria das vezes as nossas opiniões são formadas a partir de terceiros. Então a maioria da opinião que as pessoas têm sobre algum tema é de um terceiro que interpretou da forma dele e aí ele passa para você. Não é da fonte primária, é da fonte secundária até de terceira, né? São duas questões que eu gostaria de desenvolver aqui com vocês. Você entrou. A questão do seu livro. Cara, eu passei por isso. E eu quero contar essa história. Nunca contei isso. E a questão da pesquisa. Que você se submeteu a uma pesquisa. Isso. Que aí nós vamos falar um pouquinho de ciência. Mas, em 2008, eu escrevia textos de opinião. Quando eu comecei nessa minha jornada de escritor como atividade. Como uma das minhas atividades principais. Que eu já escrevi desde adolescente, como eu contei. Mas, eu pensei, muito pretensioso, né? Pensei, eu vou escrever um romance. Romance no sentido de narrativa, né? Mas eu escrevi a primeira frase e travei a primeira frase. E a primeira frase dizia o seguinte: o casal discutiu no quarto, o esposo foi para a cozinha, a esposa foi atrás, os dois continuaram a briga na cozinha, e eu travei nisso, cara. Pensei, gente do céu, eu não sou um cara destituído de criatividade. O que está acontecendo? E eu entendi que eu tinha que estudar. Pô, mas estudar narrativa? Sim. Estudar, tudo é passivo de estudo, né? Foi onde eu decidi fazer letras. Mas havia um princípio literário ali. Que isso se estuda, que eu sou, como a Ludmila me apresentou, sou pós-graduado em escrita criativa. Escrita criativa já é um termo que veio dos Estados Unidos e há 30, 40 anos. E no Brasil também tem outros grandes nomes que de lá para cá se colocaram como professores de escrita criativa e mestres de escrita criativa. Antônio de Assis Brasil, no Sul e tantos outros. E aí eu descobri, depois de anos que eu já estava mais em trânsito nesse tema, que eu tinha ali um princípio de narrativa. Qual que era? O conflito. Porque o bom, às vezes o meu pensamento dá uma travada, mas é porque fica ali, né? As palavras ali, né? Deixa eu entrar primeiro. Não é que é obrigatório existir um conflito em um texto narrativo, texto literário. Mas, normalmente, um bom texto literário narrativo, ele vai ter um bom conflito. E eu tinha o princípio do conflito ali. Mas eu não tive condições de desenvolver aquilo. Bom,
Aí o segundo ponto sobre a ciência. Cara, para mim é super tranquilo. E para a ciência, claro, da mesma forma. E eu estou trazendo isso, é a bagagem científica que eu adquiri ao longo desses anos e agora, por último, no mestrado em teoria da literatura. Você criticar o pensador, criticar quem quer que seja. Mas, para isso, você precisa saber mais sobre o que ele produziu, seja de texto oral ou escrito, do que a maioria das pessoas que concordam com ele. Porque eu estava falando com meu pai ontem. Meu pai, engraçado, e ele entrou em um assunto que eu estava com outra pessoa, criticando. Mas ele criticou sem um mínimo fundamento, sem saber nem o que a pessoa disse, nem o que ele próprio estava dizendo. Eu falei, pai, deixa eu te dar uma dica. Quando você for criticar alguém, você entenda o que ela está dizendo. Depois, você, se tiver condições e couber, você faz um elogio. Se não couber, não precisa. Mas, para criticar, você precisa saber muito o que você está dizendo. Porque se você elogiar e aplaudir, ninguém vai te perguntar por que você está aplaudindo, porque você está elogiando. Agora, mas tá criticando, se você criticar, você precisa ter fundamentação. Então, você precisa saber mais de quem você está criticando do que quem está aplaudindo. Então, isso é um princípio da ciência. Você tem que ir nas fontes primárias. Isso. Boa dica, hein? E eu uso autores aos quais algumas coisas eu discordo deles, outras coisas eu discordo muito, e outros eu gosto muito do que ele produz, às vezes eu nem uso, mas aquilo que o autor ao qual eu nem sou tão afeito ao pensamento, à palavra dele, mas aquele trecho, aquele capítulo ou aquele livro é muito bom, é excelente, e serve para mim, eu vou usar e vou elogiar. E, Luciano, como que você vê a questão hoje da educação no sentido assim, dessa coisa que a gente até estava conversando, né? Do não investimento em leitura, em trabalhos que despertam essa coisa da criatividade, né? Da leitura, comunicação, toda essa coisa que a gente está falando aqui. Porque a leitura, o Fernando está falando, a leitura é importante para o processo de inteligência, de desenvolvimento da criança, né, do adolescente. Se a gente não vive isso, não tem uma escola que estimula isso, como que você vê isso? Então, eu tenho a minha referência de quando eu fiz o primeiro e o segundo grau em ensino médio, que foi muito pobre nesse aspecto. Havia, sim, algum estímulo, mas era pobre mesmo. Tanto que eu vim a conhecer literatura mesmo já depois do ensino médio. Eu já sabia o que era, mas que eu vim me interessar, e até saber o que é ensino médio. Então, hoje, já há um incentivo maior nas escolas de ensino fundamental 1 e 2. Bem maior. Porém, ainda é insuficiente. Porque a maioria das escolas hoje são... O Fernando corrobora isso, né? Dono de uma grande escola em Goiânia. A maioria das escolas hoje são conteudistas. São preparatórias para que a pessoa, no caso a criança ou adolescente, se torne um repetidor de informações e de pensamentos de um de outro, conhecimentos das disciplinas que eles estudam ali, mas não há um estímulo à criatividade, não há um estímulo a memórias, não há um estímulo à arte, não há estímulo... Claro, não é que não há, existe, mas ainda é insuficiente. Então, a minha proposta, que é a proposta mesmo, né? Eu não estou trazendo nada pronto, porque ciência não existe nada pronto, porém, há uma pretensão de propor um método de formação de leitor. Então, para mim, o principal, que o Fernando contou, eu até voltei para ouvir duas ou três vezes, eu ouvi essa parte do pod que vocês fizeram com ele. Quando ele fala da formação de gênios, que fizeram uma pesquisa. Então, com 4 a 5 anos de idade, 98% das crianças tinham habilidade de gênio. Aí o tempo foi passando, aí com 20 anos, apenas 2%. E aí ele coloca... Que não há estímulos para continuar isso aí. E uma das principais é a falta de leitura literária. Nossa. Não é uma leitura qualquer. Tudo bem, há uma diversidade.
Você pode ler o que você quiser e da forma que você quiser. Agora, a leitura literária, ela é fundamental. E se não há uma leitura, um estímulo à leitura literária e um desenvolvimento dentro desse... Porque eu me especializei nisso e eu faço da minha vida isso. Não precisa fazer o que eu faço e nem se dedicar ao que eu me dedico. Mas, quando eu ensino e falo sobre esse assunto, eu não tenho reservas em dizer que a leitura literária e o trânsito dentro da arte e na arte a literatura, ela é fundamental. E é isso que a gente precisa trabalhar melhor, tanto nas escolas quanto em qualquer área da sociedade. Olha, eu acho que Vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Uma vez na empresa que eu trabalhava, né, levaram uma pessoa lá que é especialista em comunicação social. E aí ela pediu pra gente escrever, né, quais são os desafios da comunicação social. Eu já estudei um pouco, comecei fazendo comunicação social e jornalismo, só não concluí, não segui, né? E aí ela fez uma pergunta que é esse aí, o desafio. Eu respondi, fazer as pessoas desejarem o que você tem para ouvir. Porque escrever um livro, todo mundo tem essa capacidade, mas o que eu tenho para dizer? Como é que eu vou transformar isso em algo atraente? Porque é o caso do livro. Como transformar um livro interessante para alguém, por exemplo? Você acredita? Porque aí vem a criatividade, né? Então, estou dizendo, você acredita, eu sei que você sabe disso, mas há técnicas para contação de histórias. Né? Hoje, eu tenho 2 crianças pequenas, então eu os levo muito em eventos onde há contação de histórias. E o adulto, às vezes o adulto se diverte mais do que a própria criança, porque a história faz parte da gente, a história inventada, criada. Tanto que eu costumo dizer que, além de nós sermos um povo diverso, nós somos um povo diverso. Esse diverso é o verso, dentro do que se chama de poema, né? Mas eu quero dizer, de verso, de poesia, não necessariamente rima, verso livre, verso alexandrino, isso aqui. De verso nós somos um povo de poesia. Então, não tem como a gente desvincular a narrativa, a poesia da nossa vida. Então, quando eu estimulo os meus filhos a ter esse conhecimento, porque a escola, infelizmente, não vai ter todas as condições de dar esse respaldo. E eu acho que não é o papel dela dar todas as condições, a família também tem que fazer a sua parte. Né? Então, como meus amigos, às vezes, por terem crianças pequenas também, aí a gente vai bater papo sobre isso, né? E eles preocupados com a falta de interesse daquela criança pela leitura. Falo, e você? Como que é você em casa? Não, eu também não gosto, não aprendi. Então. Cara, isso é tão básico, né? Até outro dia conversando com um amigo, ele preocupado com a filha dele, de 7 anos, o meu mais velho tem 6. E aí nós falamos, cara, faz uma assinatura aí de um clube de leitura infantil, mas você, ou a sua esposa, ou os dois, seu ideal, se integrem também na leitura. E você vai, que estava vindo aqui anteriormente, o Fernando falando sobre leitura compartilhada, cara, isso é fundamental. A questão não é simplesmente ler. Você pode ler um livro 10 vezes e não falar nada dele. Se eu ler esse livro uma vez e falar dele com as pessoas, eu vou saber mais desse livro que eu li uma vez, porque eu falei dele, do que você que leu 10 vezes. Por quê? Cara, isso é linguística, isso é neurociência, isso é neurolinguística. A vocalização, a verbalização, ela não é somente um instrumento de comunicação. Que legal. Ela é um instrumento de aprendizado. Ou seja, quando você fala, você aprende com você mesmo. É verdade. Cara, legal. Você já passou por isso? Sim, pensar assim, né? É muito louco, porque você fala, cara, como que eu falei isso? Por que eu falei isso? Porque você sabe daquilo, mas aquele conhecimento está ali. Está ali armazenado. É como se fosse, eu imagino, um tanque cheio de sujeira. Claro que não é sujeira, né? Vamos colocar ali resíduos e aí você destampa. Então, aqueles elementos, vamos falar elemento químico, né? Aqueles elementos químicos que estão ali, maiores, eles estão soltos. Quando você destampa, há um padrão de escoamento daquela água. Junto com aquela água vão os elementos químicos maiores.
Então, o pensamento, para mim, que eu imagino o pensamento dessa forma. Quando você verbaliza, você está destampando o tanque. E aí, você tem que coordenar as palavras, qual palavra você vai usar. Depois você tem que coordenar em que lugar que ela vai entrar na frase. E você tem que saber a hora de falar, a hora de continuar, a hora de encerrar aquilo que você está dizendo. E a hora que você tampa de novo. Mas o pensamento mesmo, ele está lá, mas ele é materializado. E você próprio aprende consigo mesmo, não quando você estuda. Isso é técnica de estudo, inclusive. Né? Mas quando você verbaliza. Quando você fala sobre isso, ou escreve. Mas, pode falar. O que é leitura criativa, Luciano? Então, a leitura criativa é aquilo que a gente vinha falando, né? O leitor, ele é coautor. Quando ele está lendo um livro, ele não está simplesmente recebendo uma informação ou uma criatividade de alguém. Mas está estimulando a dele também. Não, você está escrevendo o seu próprio texto ali quando você lê. Então, você está lendo uma narrativa, ou que seja, qualquer texto de opinião, não interessa. Então, você acaba discutindo com o próprio autor do texto, concordando ou discordando. Mas você está criando ali um texto próprio seu. E aí, quando você verbaliza aquilo, você está dando possibilidade de que outros leitores também sejam coautores daquilo que você está produzindo. Então, a leitura criativa é isso. É você ser coautor daquilo que você está lendo, entender que você não está somente recebendo. Não é que você está transmitindo algo para aquela pessoa que escreveu, porque ela nem sabe que você existe. Sim. Mas você está escrevendo também, tanto para você, quanto para outras pessoas que vão te ouvir depois. Daí a ideia do compartilhamento. A importância da leitura, né? De verbalizar aquilo que você leu. Isso, a importância desse envolvimento sobre todas essas coisas, né? De quem faz a obra, né? Daquela pessoa que está disponibilizando aquilo para que outras pessoas leiam. A pessoa que está lendo, porque ela está formando também uma opinião e ela ela tá trocando, fazendo uma troca ali com aquela leitura, né? Com aqueles textos. Só que isso é demais, é tremendo, né? É um mundo aí de possibilidades, né? Olha que importância a leitura, né? Tem uma pessoa que a gente ouve bastante, acho que você deve conhecer também, o nome dele é Paulo Júnior, né? Sim, conheço. Inclusive, eu achei o Fernando parecido com ele, até no jeito de falar. Né? E aí, olha só que interessante. Ele é um pastor, né? Às vezes tem um texto bíblico que a gente já leu tantas vezes e tal, e tá, beleza. Aí um dia ele fala daquele texto de uma forma que você nunca esperava. Você abre os seus olhos para aquele texto de uma forma que você nunca tinha esperado. Né? Então eu acho que essa arte que você está falando, que é a arte de comunicar e gera em nós a criatividade, é isso que ele faz. Eu acho que o cara que tem o dom da palavra é isso. É o que consegue materializar aquilo que a gente sente, né? Então, hoje a gente está vivendo muita questão de opinião, né? Então, porque tem muitos personagens que atraem muitos views, né? Eu vi lá no seu Instagram mais de 27 mil, um dia vai ter isso, né, amor? É que você materializa algo que a pessoa tem aguardado na mente dela há muitos anos, né? Ela não sabia expressar, como você usou o exemplo da panela aí, né? Às vezes que precisava abrir e tal, e você ajudou. Tá vendo? Olha o coautor aí, eu não falei panela, eu falei tanque, você já tá falando panela. Não, mas é isso, você acabou de dar um exemplo, claro, de coautoria. Isso, e aí a pessoa, você materializa e você liberta a mente daquela pessoa. E aí a opinião dela vai ser expressada, mas vai ter uma marca sua naquilo que ela está falando. Sim. Tá? E assim, as pessoas precisariam entender que ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em algo atraente, em algo envolvente, em algo bonito de se ler e de se ouvir. Então, cara, eu tenho prazer e faço questão disso, isso faz parte de um conhecimento científico. Não estou falando de conhecimento científico laboratorial. Não. O que eu quero dizer quando eu falo ciência, estou falando /conhecimento. Então, a forma de se lidar com essas questões são, primeiro eu tenho que aprender, independente se eu estou concordando ou discordando daquele autor, e eu preciso desenvolver uma forma, se eu quero me comunicar, e todo mundo quer,
é uma forma de ser atraente, inclusive, para quem discorda do que eu estou dizendo. Porque Esse é o quando grande você consegue atrair a atenção de quem discorda de você, porque, na verdade, a literatura não está muito preocupada com quem concorda e quem discorda. Em alguma medida, sim. Porque ninguém vai escrever algo que não goste, ou não tem alguma afinidade com aquele assunto. Mas, muito mais do que convencer alguém, a literatura tá mais interessada em dar um momento ali para aquela pessoa, de forma que ela se divirta, tenha um prazer, claro que nem todos concordam com o que estou dizendo, mas por meio daquela beleza que a pessoa está produzindo, oralmente ou textualmente, alguém vai olhar e falar assim, mas esse cara está falando um monte de bobagem, mas ele fala um monte de bobagem de uma forma curiosa, de uma forma atraente. E aí, quando você consegue fazer dessa forma, porque quem está te aplaudindo, quem está o tempo todo te elogiando, muitas vezes ela não sabe nem o que você está dizendo. Então, para alguém concordar ou discordar, ou gostar ou deixar de gostar, ela tem que minimamente entender o que está sendo feito. Tem que ter um mínimo de formação, né? Então, mínimo de formação. Uma formação, não é uma formação acadêmica, né? Sim, mas assim, precisa haver uma interação. Sim, mas tem uma coisa um coração disponível para ouvir, para ler. Mas tem uma coisa que eu acho extremamente importante, que foi uma das coisas que eu debatia no curso de comunicação social. Hoje você tem uma geração de pessoas bem informadas, mas com pouca formação, tá? Porque a informação é uma leitura superficial de um fato, alguma coisa assim, então você está bem informado. Então é igual a diferença entre eu saber para que serve um remédio analgésico para dor de cabeça. Eu tenho a informação, mas eu não tenho a formação de um químico ou de um médico para receitar aquilo ali, né? E o que eu estou vendo é que as pessoas estão formando suas opiniões em cima de informações e não de formação. Eu acho que e é por isso que você falou aqui de um caso de uma pessoa que criticou, mas não tinha ideia do que o outro estava falando e nem ele tinha ideia do que ele estava falando. Porque a pessoa não tem a formação. Tá? Outro dia, um exemplo curioso, meu filho foi num pediatra e naquele momento a minha esposa falou, o médico aqui disse que tem que continuar o remédio. Eu falei, não, mas na bula está dizendo que é só em determinadas circunstâncias, determinada idade. Aí o médico me chamou de ignorante, sem saber que era eu. Ele foi meio grosseiro, mas ele me chamou de ignorante. Eu falei, não. Mas aí ela ainda não tinha dito para ele que estava escrito na bula, que eu li na bula. E aí ele recuou. Então, aí eu falei, entre o médico e o conhecimento científico, os estudos científicos que foram desenvolvidos pelo laboratório? Pelo laboratório, para chegar ao ponto que chegou, com estatísticas, com número de pessoas ao qual deu resultado, outros não deu. Então tem uma série de questões, metodologia científica, para chegar naquele resultado. Eu falei, não, entre a bula e o que o médico está dizendo, eu fico com a bula. E aí a gente foi num outro especialista. Aí o outro especialista confirmou, corroborou aquilo que eu estava dizendo. Mas não é uma questão muito difícil para você chegar a esse ponto de questionamento. Por exemplo, o Ranieri, que é o nosso amigo, o professor Ranieri, que ele dá aula hoje de psicanálise. E aí ele contando que ele pediu o pessoal falar sobre psicopatologias, fazer um trabalho sobre psicopatologias e diagnósticos. Aí o grupo foi lá e fez um trabalho maravilhoso sobre psicopatologias. E assim, o pessoal ficou até orgulhoso, foi aplaudido e tal. E ele perguntou, mas cadê a parte do trabalho de vocês que fala sobre diagnósticos? Não tinha. Cara, muito simples, está escrito lá um enunciado de uma frase. Psicopatologias e diagnósticos. Então eles não leram. E se leram, não prestaram atenção. Cara, então a nota deles foi comprometida, apesar deles terem feito um trabalho maravilhoso. Quer ver outro exemplo? Olha só. Quando eu fazia letras, quando eu fiz letras na PUC, eu comecei em Goiatuba e daí me transferi para a PUC aqui em Goiânia. E aí o professor de filosofia, chamado Guimarães, um excelente professor, inclusive eu tomava café e chá na aula dele, que a gente fazia um ambiente de ágora, né, de discussões ali filosóficas.
E aí pegou essa moda na aula dele, do pessoal tomar cafezinho e bate-papo, igual aqui, né? E aí é filosófico, aquelas coisas. Clima, né? E eu já tinha minha caneca lá lá na lanchonete. E aí ele contando para nós estávamos no segundo período de letras, e ele era professor também do curso de filosofia na própria instituição. E foi para o 7º período, a mesma prova, porque ele dava aula para nós de filosofia. E nós, do segundo período, nos saímos melhor na prova do que o 7º período de filosofia. Eu não estou colocando juízo de valor no curso, ou de filosofia, ou de letras, nada disso. Os estímulos que foram diferentes. Mas é que a pessoa que já vem de um interesse pela literatura, ela tem um trânsito melhor na interpretação de texto. Então eles tinham um conhecimento maior, claro, de filosofia, mas não tinham muito respaldo com textos e com textos literários, eu quero dizer. Então, e aí nós nos saímos melhor em uma prova que não é da nossa área, no primeiro ano de curso, enquanto as pessoas que estavam no último período, último ano do curso ao qual era relativo àquela prova, nós não saímos melhor. E ele contou isso pra gente. O que se diz pra gente? Muita coisa, mas uma delas é que a leitura literária, por ela ser plural, por ela te trazer uma plurissignificação, você tem inúmeros efeitos, você não fecha com... Você acabou de dizer, né? Você lê um texto agora, depois você lê de novo, você tem outra experiência, outra significação daquilo. O Paulo Júnior faz isso. Num texto que a gente já cansou de ler aquilo, aí vem o Paulo Júnior e fala, te coloca o texto de uma forma, você fala, mas eu nunca vi isso aqui. Mas aí você olha de novo o texto e fala, não, tá aqui. Mas isso é uma pessoa e um grupo de pessoas que tem esse interesse, esse prazer e essa facilidade para lidar com o texto. Uma pessoa que tem uma condição, que faz uma leitura e tem uma compreensão, todas essas dicas que você foi falando, né, de compreensão, de atenção, de interpretação, ela se sai melhor do que muitas pessoas, né? Que pode até ter uma condição boa também, mas focada em outra coisa, mas se a pessoa tiver essa leitura, esse raciocínio, tudo isso que você falou, ela tem condição de se sair muito bem, né? Total. Então, quando a gente entra em assuntos desses temas, alguém pode dizer, mas eu conheço pessoas analfabetas que são sábias, que são inteligentíssimas. São. Mas eu não estou dizendo em momento nenhum que a pessoa tem que ser erudita. Não é pelo contrário, mas sim, a gente conhece muitos eruditos que são um pé no saco, né? De arrogância. Cara, mas o conhecimento, ele tem que te levar para humildade, ele tem que te levar exatamente. A verdadeira sabedoria leva você para isso. Empatia. Então, exatamente. Assim, mas a minha eu gostaria de a gente tirar um tempo para eu falar um pouco dessa minha proposta, porque tem a ver com isso. Pode falar. Pode falar. Mas, estamos aqui para isso. Para fechar a ideia. Um analfabeto, ele pode sim ser um grande comunicador. Ele pode sim ser, inclusive, um grande elaborador de textos orais. Mas a questão, aí um dia que eu fui convidado para fazer uma palestra no mestrado de Geografia na UEG, que eu me tornei mestre em literatura pela UEG. Beleza, aí o meu professor de Geografia me convidou para falar sobre criatividade, leitura criativa, escrita criativa, para os estudantes ali, alunos de mestrandos de Geografia. Levar ele na escola lá. Sim. Aí eu falei da Carolina Maria de Jesus. Aí uma das professoras questionou, não, mas ela era assim analfabeta. Eu falei, não, senhora, não é porque ela não teve letramento formal, ela é analfabeta. Ela era uma grande leitora, ela trabalhou na casa eu não me lembro o nome dele agora, mas ele foi a pessoa que fez a primeira cirurgia de coração no Brasil. E o cara tinha uma biblioteca gigante, ela trabalhava lá quando ela era criança, adolescente, não sei. Então, assim, ela era uma grande leitora, já. Então, assim, a leitura, ela está em todos os níveis, não somente textos gráficos, né? Eu estava ouvindo ontem um escritor chamado Daniel, agora me esqueci o nome dele. Ele é dos povos originários. E a Conceição Evaristo dizendo a experiência dela, no mesmo podcast, né? Dizendo a experiência dela de como que ela se tornou
Porque, assim, é quase que inevitável perguntar a formação de leitor daquele escritor para saber como que ele chegou ali. Né? E ela dizendo, né, que ela é leitora desde criança, tal. Ele falou, a minha experiência é muito diferente. Eu aprendi a ler através da natureza. Não tinha texto escrito lá. E ele se tornou um grande escritor, um grande palestrante. Rapaz, olha só. Se eu vi ele, você fala assim... Não, o pessoal aplaudia ele, de ouvir ele falar sobre essas coisas. Então, ele se tornou um grande leitor lendo a natureza, o livro da natureza. Né? Mas... Pode falar sobre o seu trabalho, seu projeto, a sua proposta. Pode falar, Luciano. Então, a minha proposta é quando eu fui ler o edital do mestrado e eu fui aluno especial de uma disciplina que depois essa professora dessa disciplina se tornou minha orientadora, que é a professora Emily Cardoso, da UEG. E depois que ela foi minha orientadora, ao longo do processo nós nos tornamos amigos. Beleza. E a gente conversava muito, né, sobre tinha que ser assim, cara, porque assim, uma das maiores angústias de uma pessoa que está produzindo um TCC para se tornar graduado ou licenciado em alguma área, ou qualquer que seja pós-graduação, é o que eu vou falar, o que eu vou escrever, o que eu vou estudar. Isso é a parte, para mim, foi a parte mais difícil. E aí, eu sempre quis fazer algo relacionado à leitura. Tanto que os objetos de estudos literários aos quais eu escolhi tem tudo a ver com leitura. Não apenas a gente não ter tempo para falar sobre esses objetos, que tem muito a ver com a leitura. Mas eu sempre quis falar sobre a leitura, desenvolver dentro dessa área. E aí eu aprendi que essa angústia também é um pouco desnecessária. À medida que você vai, leia, estude, o que o professor está passando, o que você vai pegando de dica de leitura, isso eu estou falando isso aqui para até dica para quem está passando por isso. Não se preocupa com o que você vai falar, que você vai escrever. Se preocupa em adquirir conhecimento, em adquirir repertório naquela área que você está se propondo. Cara, a ideia vem naturalmente. A coisa acontece. Legal. E aí, determinado dia eu estava lendo um autor argentino chamado Alberto Mangel, e ele estava falando que Dom Quixote, ele falou lá no livro, né, ele disse que Dom Quixote, no início do livro Dom Quixote, o barbeiro e o padre, amigos dele, queimam a biblioteca dele, porque ele estava ficando meio assim, meio fora do centro, de tanto que ele lia. O texto coloca assim, né? E aí o Alberto Mangel diz que o Dom Quixote se tornou a própria biblioteca depois que os livros dele foram queimados. E você vai acompanhando esse raciocínio ao longo da obra, que são 2 volumes gigantes, você vai vendo que ele próprio se tornou a biblioteca. E aí o Alberto Mangel fala, chega um ponto que leitor e livro são a mesma coisa. Cara, sabe o que eu lembrei? Não, eu liguei para meus 2 amigos, Bíblia, colegas, falei, cara, o livro de Eli. O livro de Eli. É aquilo. O livro de Eli. Cara, eu fico até arrepiado. Porque eu descobri o meu tema. Eu descobri a ideia. Cara, uma frase, quando o Alberto falou, chega ao ponto que leitor e livro são uma coisa só. Inclusive, tem um subtópico de um capítulo da minha dissertação que é isso. Leitor e livro são uma coisa só. Então, a minha ideia, Fantástico seu testemunho. minha proposta, é que não é somente formar leitor. Nós temos que formar livros. Nossa! Não é escrever livro, também. Mas nós temos que formar não leitores. Porque o fim da leitura não é a leitura em si. O fim da leitura é que o leitor fale daquilo que ele leu. Isso. Que ele tenha prazer de falar daquilo que ele leu. Olha só, Luciano, essa semana eu sou da igreja presbiteriana, né? Sou presbítero da igreja presbiteriana. Eu estava conversando com o pastor Luiz, né? Reverendo Luiz Goulart, um homem extremamente... uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Mas ele estava dando uma ênfase naquele sentido de que o cristão tem que andar com a Bíblia na mão, né? Tem que andar com a Bíblia, tal. E ele está certo na análise dele, né? Mas aí eu fiquei pensando e você consumou esse pensamento em mim hoje. É ir além, é ser igual ao livro de Eli. Você não carregar o livro, você ser o livro. Então as pessoas vão perguntar para você, e aí, interessante que no filme, o livro de Eli, ele se deita e começa. No princípio, criou Deus o céu e a terra, e começou a falar o livro todinho. Então esse desafio é fantástico, né? Não, cara, ser o que você está lendo. E né? não é... Sim, e não é
ao falar assim, mas isso aí já tem o autor que falou ali, tem o livro de ali, tem a Bíblia, que é claríssima em relação a isso, Sim. que é um livro milenar. Assim, cara, tem inúmeros exemplos disso na literatura e nas artes. Agora, na teoria crítica, e eu fui ousado quando eu falei isso na minha banca de defesa, falei, gente, eu não vi isso, e eu li o que vocês indicaram. Claro que na ciência você não vai tirar algo do nada, ex nihil, né? Do nada, você não vai tirar nada do nada. Você tem que fazer relações. E essas relações dizem respeito a você pegar o que o Alberto Mangel disse, por exemplo. O Alberto Mangel disse isso claramente. Aí o outro autor vai falar algo semelhante. Mas isso não quer dizer que é o tema central daquela obra dele. E eu simplesmente peguei, juntei, fiz uma coxa de retalhos, fundamentada, né, com respaldo de pessoas referência na área, para então eu propor isso. É uma proposta, não é assim, não está fechado, eu não estou dizendo que isso é uma verdade imutável, eu só estou dizendo, gente, a gente precisa mais que formar leitores, a gente precisa formar livros. E aí isso se desenrola no trabalho, que não daria para a gente desenvolver aqui. Mas, você falou da sua vivência na igreja presbiteriana e outras questões que você colocou. Cara, meu trabalho ficou com 150 laudas, né, que são 150 páginas de Word. Uma das críticas que eu recebi, a principal crítica que eu recebi foi essa. Não, você escreveu muito. Eu falei, desculpa. Foi longo. Desculpa. Porque eu fiz as pessoas lerem, as componentes da banca lerem muito. E elas têm que ler muita coisa de muita gente. Mas eu fui catando e assim, cara, é tão estimulante isso. E tem de 10 a 15% dessas 150 páginas que eu uso a Bíblia, os judeus e os muçulmanos para respaldar essa questão da gente se tornar livre. Então você falou da Bíblia, né? Cara, e assim, eu fiquei com uma certa reserva. Eu conversei com a minha orientadora e ela é ateia. E eu falei, professora, o que você acha dessa parte aqui? Ela falou, não tem nada a ver. Você está falando de uma questão literária, você está falando de uma questão científica literária, você está se respaldando em um texto que é estabelecido já há muito tempo. Não estamos aqui para discutir questões religiosas, e se isso é palavra de Deus ou se não é. Mas eu ainda assim fiquei com o pé atrás, porque as outras leitoras iam ler aquilo, né? E eu poderia ter problema, sei lá, ser criticado pesadamente por isso. Mas você foi ousado. Cara, mas deu tudo certo. Amém. Mas porque houve uma fundamentação, não houve panfletagem religiosa, claro, e não poderia fazer isso, não seria desonesto. Mas houve uma fundamentação e por que eu estou contando isso? Porque nós que estamos dentro desse universo aí, do conhecimento, do estudo bíblico e de vivência, do que está escrito ali, tentativa de viver pelo menos, isso é coisa milenar, né? Do leitor se tornar livre. Paulo falou, né? Vocês sejam cartas vivas. Sim. Que Deus não escreve mais suas leis. E o início do Evangelho de João, o que fala? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Era a palavra. E ele também fala também que Deus não escreve mais suas leis em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em nós. Ele escreve em nós. É lindo demais. Nós estamos caminhando para o fim. Luciano, tá vendo? Olha assim, aposto que você falou assim, poxa, eu tinha tanta coisa para falar ainda, não é? Mas nós vamos chamar você. Tem que ser assim, tem que ser assim. Isso é ideal. E muito obrigado, quero te agradecer. E antes da gente aqui despedir, eu quero falar para te perguntar, né? Qual a dica você deixaria para as pessoas, principalmente hoje, né? Que todo mundo escreve, todo mundo é blogueiro, todo mundo é youtuber, é famosinho. Compartilhar. Quer aparecer, falar qualquer coisa. Que dica que você deixa pra gente? Inclusive, eu vou anotar aqui sobre quem quer falar fundamentado, falar bem, se comunicar. É aquela coisa, né? De escrever bem, né? Porque a gente precisa escrever. Tem um roteirinho ali, tem um textinho que a gente vai falar. Para quem quer escrever e quem quer se expressar, comunicar aquilo que está escrevendo. E você pode até falar algo negativo, que talvez as pessoas estejam achando que está abafando, mas que está fazendo totalmente equivocado hoje em dia nas redes sociais, né? Então, está aberto para você. Então, a criatividade, para mim, ela não é só para quem lida com arte. Ou com qualquer questão que demanda, por exemplo, arquitetura, né? Que é arte também, né?
Então, qualquer área da vida exige criatividade. A linguagem, a fala é criativa. Beleza. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que... Não é que tem que entender, por exemplo, que eu gostaria que as pessoas tomassem conhecimento a partir dos meus pontos de vista. É que a criatividade, ela é para todos. A leitura não é só texto. Isso a gente aprende em ensino fundamental. Tranquilo. E que o conhecimento se dá por meio das relações. A ciência, a criatividade, a arte, tudo na vida se dá por meio das relações. Então, você faz uma relação de duas coisas que já são estabelecidas, que já são conhecidas, mas você relaciona aquilo de uma forma que ninguém fez. Então, esse é o momento que você vai chamar a atenção de alguém. Não precisa ser milhares ou multidões, não é isso. Mas eu sempre pensei isso, desde que eu escrevo. Se uma pessoa se interessar pelo meu texto, milhões podem se interessar. Pode ser que não sejam milhares. Então, o meu livro vai sair com 500 unidades. Eu estou preocupado. Será que eu vou conseguir reduzir? Então, assim, não é questão de números. Mas se uma pessoa gosta do que eu escrevo, e gosta mesmo, não é porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo. Uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, leu e gostou, achou que legal demais. Pô, se essa pessoa gostou, por que outras milhares não podem gostar? Ela não é pior que ninguém, ela é tão inteligente quanto qualquer outra pessoa. Então, entender que a criatividade é fundamental, texto não é só texto escrito, e que nós precisamos... Então, em função de tudo isso, o que você mais precisa? Ouvir mais do que falar. Isso. Então, assim, mas ouvir muito mais. Nossa. Muito mais. E não é só ouvir quem você gosta, quem você concorda. Pronto para você ouvir. Tem que ouvir, cara. Quem você não está, às vezes, nem gostando de ouvir, mas ouve. Porque aquela pessoa é uma referência naquilo que ela está dizendo. Exatamente. E tem uma história para contar, tem uma dor ali por trás do que ela está falando. A gente tem vivido essa experiência nas ações que a gente tem feito. Às vezes a pessoa está falando algumas coisas que são dissonantes com aquilo que nós cremos, com princípios e valores. Mas às vezes ela só está expressando aquilo ali porque ali mostra uma dor dela, né? Então, às vezes, você está atento a isso. E quando você dá esse respaldo para ela, ela também vai te dar. Vai se sentir grata, né? E qual é o livro que vai sair aí? Qual é o lançamento? Quando? Qual o nome? Chama-se Na Linha do Horizonte Está Escrito um Universo. Que é uma... Eu não sei o termo literário exato, mas sim, é semelhante a um verso do Carlos Drummond de Andrade que diz: no mar estava escrito uma cidade, que tem a estátua do Drummond lá em Copacabana, e eu peguei a frase dele, está escrita lá, que é um verso dele: no mar estava escrito uma cidade. Eu falei, não, na linha do horizonte está escrito um universo. Então a capa do livro saiu agora, né? Não posso ainda divulgar, mas eu posso falar. A capa do livro é a estátua do Drummond sentada no banco, conversando com Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então, no livro há esse diálogo entre os dois. E os dois falam de leitura, falam das dores deles, que os dois perderam filhas. O Neil Armstrong perdeu uma filha antes de fazer a missão, quase que ele não foi, na biografia dele conta. Então ele perdeu uma filha, e o Drummond perdeu a filha que tinha mais convívio com ele, e que ele mais amava, não mais amava, mas sim, tinha muito contato com ela no final da vida dele. Então eles conversam sobre isso lá. Então há esse diálogo. Então eles estão na Lua, no horizonte está a Terra, ou seja, quem está olhando aquela capa, ele já está desvinculado do ponto de vista da Terra, porque a literatura faz isso, né? Leva a gente para um outro lugar e depois te coloca naquele mesmo lugar, mas com um olhar diferente. Então a capa transmite, pretende dar essa ideia. Então é isso. Na linha do horizonte está escrito um universo, com esses três elementos aí, né? O Armstrong, e o Drummond e a Lua. Cara, é muito gostoso trabalhar com esses três elementos que faz parte da cultura pop, faz parte do conhecimento, do nosso imaginário, da né? Poesia. A Lua, quem não é apaixonado na Lua, né? E quando? Já tem data para... Julho.
lançamento? Julho. Julho. Já tá para Tá. imprimir, já. Isso Tá que eu ia tudo pedir prela, E já. aí a gente Faço questão. faz o convite novamente. Questão. Né? já vi. Então, eu quero agradecer você estar aqui conosco. Se você quiser fazer parte desse projeto, se você quer fazer parte desse projeto, né, a oportunidade de ser falado aqui, de estar na nossa TV, fala no contato que a gente vai deixar aí embaixo, né, entre em contato lá com o nosso WhatsApp, né, de assessoria, o nosso e-mail. Se você também quiser patrocinar, se você, enfim, se você quer contribuir com esse projeto, fale nos contatos que a gente vai deixar. Deixa o seu contato também, seu Instagram. Pode falar aqui, Luciano. Meu Instagram é onde eu mais escrevo, apesar de eu escrever pouco nele. Isso até não é uma boa, né, para quem queria ter mais visualização. Mas eu não consigo. E não tenho essa pretensão de me sacrificar em nome de algoritmos. Mas periodicamente eu coloco um texto lá, literário. Ou sobre leitura, ou texto narrativo próprio que eu crio. Sim. Que é de Mendonca, que é de com I, Mendonca, tudo junto, underline letras. Ok. Quero te agradecer e esse foi mais um episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.